Graça e paz a todos, amém? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor para começar este culto, amém? Aleluia. Pai, muito obrigada, Deus, mais um culto. Obrigada, Deus, pela vida de cada um que está aqui, Senhor. Nós estamos aqui para te cultuar, Pai. É para agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigada pela tua unção, pelo teu poder fluindo em nosso meio. Obrigada, Deus, milagres, curas manifestando em nosso meio, Pai. Que nós possamos, Deus, desejar, Pai, experimentar o sobrenatural de Deus. Que nós possamos desejar, Senhor, mais e mais te buscar, mais e mais, Senhor, exaltar a Ti, adorar a Ti em espírito e em verdade. Porque nós nascemos é porque nós cremos em Ti. Nós amamos a Tua presença, Deus. O nosso coração pertence a Ti, Pai. Que os irmãos possam entender a importância de Te buscar, a importância, Deus, de Te adorar, Senhor. E que nós possamos se encher mais e mais da Tua palavra, Pai. Porque a Tua palavra é verdade, a Tua palavra é viva, eficaz. Ela transforma as nossas vidas, Senhor. Que nós possamos sair daqui, Deus, mais e mais afogueados por Ti. Mais e mais, Deus, queimando os nossos corações, Senhor, de querer conhecer mais quem Tu és. Em nome de Jesus, que nós possamos, Deus, não apenas ouvir a Tua palavra, mas sim praticar, Senhor, aquilo que aprendemos, em nome de Jesus. Obrigada, Deus, pelo despertamento, Pai. Que nós possamos abrir os nossos olhos e ver a Tua grandeza e dizer o quão real é a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós já anulamos tudo aquilo que vem, Deus, para atrapalhar este culto. Tudo aquilo que vem, Deus, para distrair, Senhor, o nosso foco, caia por terra, em nome de Jesus. Que nós possamos ouvir a Tua palavra, Deus, e renovar a nossa mente, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Vocês estão animados? Amém. Que bom que os irmãos estão aqui, amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Estou
Declare: eu não sou mais escravo. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Antes de eu nascer, Antes de eu nascer, você me escolheu. O teu amor me chamou. Eu nasci de novo na tua família. A vida flui em mim. Eu não sou mais
porque nele você é uma nova criatura. Fique orando em línguas. Fique orando em línguas. Edifique seu espírito. Ela não está moldada às coisas afora. Ela não está moldada às coisas que as pessoas vêm falar sobre nós, que somos um erro, ou que somos tudo aquilo que não está escrito na Bíblia, Pai. Mas somos moldados pela Tua palavra, Pai. Nós somos moldados pela Tua verdade, Pai. Que nós não ouvimos as vozes afora, mas tenhamos foco somente a Ti, somente a Tua voz, Pai. Só a Tua presença, ela nos satisfaz. Só Tu nos satisfaz, Pai. Obrigada, Pai, pela essa verdade, Pai. Obrigada, Pai. Amém? Podemos se assentar. Paz. Amém. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de estar orando antes de começar a parte das palavras. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse local. Muito obrigado por cada pessoa que pode estar aqui presente para ouvir da Sua palavra e se alimentar da Sua palavra, Senhor. Obrigado também pelo ministro de hoje, que trará uma palavra que é poderosa, Senhor. Que depois desse culto todos possam voltar em segurança para suas casas, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Primeiramente, eu gostaria de estar abrindo em... Vou deixar um pouquinho mais curto. Deixa eu ver. Lucas 18. O contexto desse versículo é que havia um homem que tinha uma esposa, uma esposa que não poderia ter filhos, que já era muito velha, então ela não conseguia ter filhos. Mas um dia um anjo veio e falou que, aqui em 13, né? Lucas 1:13. Não tenhas medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Mas aí, pulando um pouquinho para 18, Zacarias ele responde, né? Como posso ter certeza disso? Pois sou velho e minha mulher é de idade avançada. Aqui vocês podem ver que aqui, né? No anjo ele falou que ele vai ter um filho, que já é uma impossibilidade. Falou o nome e falou o que ele vai fazer. Tá aqui, né? Não vou ler mais.
Ele falou qual é o propósito desse filho na terra. E mesmo assim, Zacarias vendo o anjo na frente dele, ele pergunta: você tem certeza disso? Ou seja, incredulidade. Muitas vezes pode ser muito óbvio, mas às vezes a gente esquece das promessas que Deus tem por causa das circunstâncias. No caso aqui, a idade da esposa, a própria idade. E esquece e questiona. Fala, né? E por ele ter falado, o anjo Gabriel... Cadê? Não vou achar aqui. Mas o anjo Gabriel, ele falou para ele se calar. E aí, a partir disso, ele não pôde mais falar. Para ele não falar mais incredulidade. E aí, nesse mesmo capítulo, temos o anúncio de Jesus. E no versículo 34, o anjo veio da mesma forma, o mesmo anjo, Gabriel. Ele veio da mesma forma para Maria e falou que ia ser Jesus e que ele ia ser o Salvador, ok? E no versículo 34, ela fez uma pergunta também. Mas ela perguntou: como acontecerá isso, uma vez que sou virgem? Ou seja, ela não questionou, ela não duvidou, mas ela perguntou: realmente, vai ter um filho, eu vou ter um filho, eu sou virgem, mas eu vou ter um filho, mas o pai é Deus. E ela entendeu isso. Então, o que eu quero dizer é que não podemos dar ouvidos à incredulidade, pois ela pode acabar entrando e você pode acabar falando a incredulidade que não é para sua vida. Amém? Ok, eu vou estar entrando na parte Aviso. Quinta-feira culto de oração às 8 horas. E no próximo domingo teremos culto de adoração, né? Santa Ceia. Santa Ceia. Culto de Santa Ceia. E dia 26. Dia 26 e 27 teremos a Faith Conference. Que todos... e a inscrição é até hoje. A inscrição? Pagamento. O pagamento da primeira parcela é hoje, para pagar menos no total. Se quiser com desconto, você pode pagar hoje. Aí você paga 2.000 a menos. E se vocês puderem, venham. Vai ser muito bom. Eu vou chamar o pregador de hoje. Aniversário. Tem aniversários essa semana? Ninguém fez aniversário de casamento, de novo nascimento? Ninguém? Ok. Agora sim, eu vou chamar o pregador de hoje. Ainda não é noite, aparentemente. Eu sou a pregadora de hoje, irmãos. Graça e paz a todos. Vocês estão bem? Gente, pera, deixa eu preparar aqui. Ixi, esvaziou. Se quiser vir na frente, irmãos, podem vir, tá? Eu não vou morder, não. Deixa eu preparar aqui. Aí. Amém, graças e paz a todos, boa tarde. Vocês estão bem? Vocês estão com expectativa, irmãos? Amém, é muito bom, irmãos. Nós recebemos a palavra do Senhor todos os dias, amém? Não somente no domingo, mas todos os dias. Nós precisamos meditar na palavra do Senhor, buscar ao Senhor, amém? Estar em comunhão com Deus. E hoje, né,
eu estarei compartilhando uma palavra poderosa de Deus e eu creio que os irmãos sairão daqui edificados, afogueados mais e mais em Deus. Amém? Eu estou pronta, e vocês? Prontos? Colocaram o cinto já para decolar? Amém! Glória a Deus, amém? É melhor me apresentar, né? Vai que alguém não conhece. Pode ser que conheça, mas não profundamente. Mas meu nome é Masami. A idade eu não vou falar muito aqui, mas eu tenho 20 e poucos anos. E nasci aqui no Japão, cresci aqui em Yamanashi. Nunca saí daqui de Yamanashi. Sempre vivi aqui, morei aqui. E estudei na escola japonesa. E aprendi o português quando eu fiz a escola no Rema, né? Na verdade, eu sabia um pouquinho o português. Falava mais japonês, né? Igual o pessoal aqui, os adolescentes, eles falam bastante japonês. Eu era assim também. Mas eu fiz a escola 3 anos, o Rema, né? Aí, nessa escola, eu consegui mais aprender a falar o português. Então, tem coisas que ainda eu falo errado, mas, irmãos, eu estou aprendendo, tá? Não liguem, mas estou me aperfeiçoando. Amém? Então, hoje eu vou ministrar sobre um assunto muito importante, como nós que é cristãos, né? É importante nós sempre aprendermos o fundamento, que é a base das nossas vidas, saber quem nós somos em Cristo. Amém? Eu vou falar de uma forma bem fácil para todo mundo entender, amém? Porque eu não sei português difícil, então eu vou falar bem facinho para todo mundo entender. Viu? Quente. めっちゃ簡単に言ってあげるからね。はい。E a gente precisa sempre ouvir a palavra do Senhor. A gente sempre tem que ter esse como que fala? Mainichi. Todos os dias a gente tem que meditar na palavra do Senhor para nós não esquecermos o que nós somos em Cristo Jesus. Porque o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, eles sempre falam a mesma coisa para os discípulos. Por quê? Para eles não esquecerem de tudo aquilo que eles aprenderam. Para eles sempre lembrarem o que eles são em Cristo Jesus. E nós também, nós precisamos, irmãos, sempre meditar na palavra do Senhor. Porque pode ser que venha desafios na nossa frente, possa ser que venha tempestades, algumas dificuldades na nossa frente, mas quando nós meditamos na palavra do Senhor, quando nós sabemos quem nós somos em Cristo Jesus, o que nós temos, o que nós podemos, pode vir qualquer desafio que for, mas nós vamos ficar de pé, se posicionando como filho de Deus e pegar a armadura que é a palavra do Senhor e vencer de tudo aquilo que vem na nossa frente, amém? Por isso que é importante, irmãos, nós sempre aprofundarmos na palavra de Deus, aprender da palavra do Senhor, porque a Bíblia é o manual das nossas vidas, amém? Quando você monta, uma cama, você vê o que é primeiro? O manual. Você vê o manual, como que monta, como que constrói, como que forma uma cama, não é verdade? Nós cristãos também, se nós não tivermos esse manual, que é a palavra do Senhor, que é a Bíblia, nós não saberemos o propósito de Deus nas nossas vidas. Nós não saberemos o nosso chamado, o que Deus tem preparado para nós. Por isso que é importante nós sempre lemos o nosso manual de vida, que é a palavra do Senhor, para que possamos sempre crescer espiritualmente, para que possamos estar sempre sensível à voz do Espírito e ser cheio da palavra do Senhor. Amém?
Porque vir à igreja somente não é suficiente. Só um domingo para ouvir a palavra do Senhor não é suficiente. Nós sempre temos que ouvir a palavra do Senhor, receber da palavra de Deus, praticar a palavra de Deus. Amém? Não somente ouvir, mas sim praticar é muito importante para nós cristãos e perseverar na caminhada cristã. Amém? E quando nós meditamos a palavra todos os dias, quando nós se enchemos no Espírito, oramos todos os dias, o resultado é muito bom. Amém? Nós teremos uma vida transformada, nós teremos vitória sobre as dificuldades e nós teremos teremos experiências sobrenaturais de Deus. Amém? E hoje eu quero ministrar sobre o quê? Sobre a realidade da nova criação em Cristo Jesus. O que é a realidade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Na Escola Verbo da Vida, nós temos uma matéria chamada História da Redenção. Nós aprendemos mais profundamente sobre esse assunto. Então, se vocês querem aprender mais, não perca a oportunidade, irmãos, que a matrícula está aberta. Fale com a diretora Márcia e pergunte a ela como que é a escola, né? Nós temos 18 matérias e uma delas é a História da Redenção, que fala sobre a realidade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero que os irmãos pudessem abrir em 2 Coríntios 5:17. Creio que alguns sabem de qual é salteado desse versículo. Mas vamos estar lendo juntos, amém? Segunda Coríntios 5:17. Obrigada, Rafaela. Ok, essa versão é muito boa. Vamos estar lendo, amém? Aqui fala assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez o quê? Aí está escrito novas, amém? Aqui nós podemos ver, nessa versão, se alguém está em Cristo. Aqui está falando sobre os cristãos, nós, está falando sobre nós, amém? As nossas vidas. A nova criatura é. Ela não está falando que nós vamos ser nova criatura. Não, ela está falando que você é uma nova criatura. Se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E essa expressão de tudo se fez novo, está aí, tudo se fez novo, eis que tudo se fez novo, aqui se refere à recriação do espírito humano, do homem interior, né? Quando uma pessoa confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, quando ela diz Jesus é o meu Senhor, naquele mesmo instante, Deus, pelo seu poder, Ele recriou aquele espírito. Amém? Deus recriou aquela pessoa e a pessoa se tornou justa. Ela se tornou nova criatura. E não houve mudança no interior. Exterior. Amém? Não houve uma mudança por fora. Você não ficou magra, nem gorda. Podia ser, né? Mas não ficou, não. A gente não ficou com o rosto, não mudou o rosto, não fez a plástica, né? Não, mas o nosso interior mudou. Amém? Aconteceu um milagre nas nossas vidas, no nosso homem interior. Houve uma mudança completa por dentro. E o nosso passado espiritual foi cancelado. Amém? Não existe nada que deponha contra aquela pessoa, porque aquela pessoa se tornou uma nova criatura. Amém? No momento que nós entregamos, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador,
a área que é chamada o homem espiritual, ela nasce. E dentro de nós veio habitar o Espírito Santo de Deus. O sangue de Jesus cobre em nossas vidas, amém? E o sangue de Jesus apaga todo o pecado das nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então, você não é mais pecador. Você se tornou justo. Amém? Nosso passado já se foi, irmãos. Agora você é uma nova criatura. Então nós recebemos uma nova criação, uma recriação do espírito humano. E para nós compreendermos essa nova criação, nós precisamos compreender a primeira criação de Deus. E Deus, quando Ele criou o mundo, Ele usou a voz de comando. Né? Nós podemos ver em Gênesis capítulo 1 que através da voz de Deus a terra ela foi criada. E no Salmos 33, 6 e 9 também fala assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca, pois ele falou e tudo se fez, e ele ordenou e tudo passou a existir. Então nós podemos ver aqui também que Deus teve esse comando, uma voz de comando para criar a terra, para criar o mundo, né? E Deus, ele criou também um homem. O homem, eu falo, é um ser humano, tá? E em Gênesis 1:26, aqui fala assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, Deus criou o homem à sua própria imagem. E a Bíblia fala que Deus é espírito. Então, se Ele criou conforme a sua imagem, nós também somos o espírito. Amém? Mas nós podemos ver aqui em Gênesis 2:7... Gênesis capítulo 2, verso 7 fala assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nós lemos em Gênesis 1:26 que Deus, ele criou o homem, né, com a sua própria imagem. E aqui no Gênesis 1:26 ele fala que nós fomos criados o Espírito. Mas em Gênesis 2:7, Deus, ele formou, o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e o homem passou a ser alma vivente. Então aqui nós podemos ver que ele formou o corpo e a alma. Amém? Então nós podemos ver que o homem, ele tem três dimensões, que é o espírito, alma e corpo. Amém? Nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos em um corpo. Amém? Vocês estão aqui? Então muitos acham, né, que espírito e alma são a mesma coisa, mas não é. E o espírito, ele tem contato com o mundo espiritual, ele tem contato com Deus. Né? É no Espírito que nós adoramos a Deus, é no Espírito que nós oramos, é no Espírito que nós recebemos revelação, é no Espírito que nós nascemos de novo. Amém. Jesus diz em João 4 que Deus é Espírito. Então, se formos criados à imagem dele, então entendemos que nós somos Espírito. Agora, a alma é diferente. A alma é onde estão os pensamentos, emoções, as nossas vontades, os nossos sentimentos, né? E o corpo, esse aqui, ó, que nós podemos ver com os olhos aqui naturais, essa carne aqui, essa gordura física, né? Então, a nova criação, irmãos, o que aconteceu na verdade foi no nosso espírito. O que nasceu de novo não foi a nossa mente, não foi os nossos pensamentos, não foi o nosso corpo, mas foi o Espírito. Então, quando a Bíblia fala que
que nós somos uma nova criatura, o que aconteceu, na verdade, foi o nosso espírito. E o que nasceu de novo não foi o nosso corpo, não foram as nossas emoções. O que nasceu de novo foi o espírito. Amém? Até aqui, ok? Então, é muito importante nós entendermos esses fundamentos básicos, né? Para nós termos um entendimento. Porque muitas pessoas aceitam Jesus e esperando sentir alguma coisa... alguma coisa assim extraordinária de uma hora para outra, assim, imediatamente, acham que vai acordar no outro dia sem luta, sem dificuldades, sem tentações, mas a transformação mais profunda aconteceu dentro de nós, foi no Espírito, né? Naquele momento em que você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, Deus, Ele recriou o seu Espírito. Então, você você era separado de Deus, mas você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, então você voltou na presença de Deus, você teve esse acesso com Deus e você se tornou filho de Deus. Então, o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de você. Cada um de nós temos o Espírito Santo de Deus. E o nosso passado espiritual, ela foi apagado. Amém? A culpa foi removida, o pecado foi removido, a condenação foi quebrada e nós somos livres agora. Amém? Nós somos uma nova criatura. Talvez por fora, né, ninguém tenha percebido nada, mas no mundo espiritual tudo mudou. Amém? Você se tornou uma nova criação. Glória a Deus. É por isso que o diabo, ele vem tentar, ele vem falar um monte de coisas no seu ouvido. Ah, você não mudou, o seu passado era isso, era aquilo, você continua do mesmo jeito, você não vai mudar. Olha os erros que você ainda está fazendo, você não tem esse domínio, você não tem esses pensamentos bons, só tem pensamentos negativos. E muitas vezes, né, as pessoas, elas começam a acreditar nisso porque elas estão olhando apenas para a alma, para as emoções. Mas nós precisamos entender que a nossa identidade não é definida pelas emoções. A nossa identidade é definida pela palavra de Deus. Amém? Tem dias que você possa que sinta tristeza, tem dias que você possa sentir vontade de querer desistir, mas sentir não significa que você deixou de ser uma nova criatura, porque a nossa alma, ela está no processo da salvação. Amém? O Espírito nasceu de novo, instantaneamente, mas a nossa alma, ela está sendo restaurada diariamente. Por isso, em Romanos 12, diz assim: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha que poderoso isso. A Bíblia ela não diz, espere Deus renovar automaticamente para que você mude a sua mente. Não, aqui a Bíblia diz, transformai-vos, né? Existe uma decisão nossa nisso. Para nós renovarmos a nossa mente, nós que precisamos decidir mudar. Todos os dias nós precisamos colocar a nossa mente debaixo da palavra de Deus. Porque a mente sem a palavra vai voltar para o natural. A mente sem palavra sempre vai ouvir mais as emoções, ouvir pensamentos negativos do que a verdade de Deus. E é aí que muitos cristãos, eles vivem derrotados. Mesmo eles sendo novas criaturas, eles não têm esse entendimento de que eles precisam estar cheios no Espírito. Amém? Porque o Espírito, ele está vivo. O Espírito, ele está recriado. O Espírito está cheio da presença de Deus. Mas a mente, ela ainda está como antes. Por isso,
Por isso nós precisamos sempre renovarmos com a palavra de Deus. Porque Deus, Ele não quer que nós sejamos guiados pela alma, mas que possamos sempre ser guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então nós precisamos sempre alimentar o nosso espírito diariamente. Como podemos alimentar o nosso espírito, irmãos? Na oração, na palavra, amém? Na meditação da palavra de Deus, na presença de Deus. Vocês estão aqui também, porque vocês estão aqui para alimentar o seu espírito, amém? Porque quanto mais forte o espírito fica, menos a alma nos domina, amém? Então, voltando, na nova criação, a Bíblia diz que quando o Adão ele pecou, ele falhou, ele entregou a autoridade que ele tinha para dominar a terra, ele entregou para Satanás, ele entregou para o diabo, Então o caminho que o mundo estava andando era um caminho da destruição, e não era o plano de Deus esse caminho. E se a gente continuasse nesse caminho, o que tinha na nossa frente era o inferno. O Satanás estava lá esperando a gente e dizer, bem-vindo ao inferno. Mas, antes de nós entrarmos nessa porta, abriu um caminho novo aqui. Uma luz brilhante. Esse caminho é Jesus. Amém? Então, ao invés de nós estar nesse caminho, que é o caminho da destruição, caminho do inferno, Jesus, Ele abriu um caminho novo para nossas vidas, que é o caminho de Jesus, o caminho de vitória, o caminho de sucesso. Amém? Então, é isso aí. É um caminho da salvação, um caminho da vida eterna. E esse caminho nós estamos continuando andando. Amém? Então, a Bíblia fala que tudo está convergindo em Cristo. Então, é muito poderoso essa obra que Jesus ele fez, que a nossa alma, ela vai entrar assim no estado da salvação eterna. Então, nós temos que dominar a nossa alma. Uma hora vem tristeza, uma hora vem a tribulação, mas quando nós estamos firme em Deus, quando nós praticamos a palavra, quando nós desenvolvemos na nossa mente que somos o que nós somos no Espírito, vem a palavra de Deus. Amém? Tristeza, ela não vai haver nas nossas vidas, nesse novo plano que Deus tem para a sua vida, porque você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Então, o nosso corpo também, irmãos, quando Jesus vier, o nosso corpo será glorificado. É maravilhoso isso, irmãos. Em Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Então, o nosso passado, ela não nos condena mais. Nós estamos em Cristo Jesus. E quando estamos em Cristo Jesus, a condenação não opera mais. Nós não estamos mais no pecado. A maldição não está mais em nossas vidas. Amém? Nós estamos livres da condenação. O diabo vai querer dizer que o seu passado era isso, o seu passado era aquilo, mas não podemos dar ouvidos a ele não, irmãos. Amém? Porque o nosso passado já foi, já se foi, já está lá atrás. Passado, esqueça o que foi no passado e avance naquilo que Deus te chamou. Amém? Porque você já é uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós precisamos seguir em frente. Mas as pessoas dizem, mas o que eu fiz é muito grave. O que eu fiz no passado era uma coisa muito grave. E acho que Jesus não vai perdoar não, irmãos. O perdão de Deus é maior que tudo, amém? A Bíblia fala que essa redenção de Jesus é tão poderosa que não só salvou os que estavam naquele tempo, mas salvou os que creram nele, antes dele e depois dele também. É uma redenção completa, irmãos. Não precisa de ter que melhorar, porque já é perfeito. A obra de Deus é perfeita, amém?
Vamos lá em Romanos capítulo 8. Obrigada pela água, gente. Derramou. Obrigada, mas derramou. Depois eu limpo, né, Ju? Romanos 8, verso 12 a 11. A 12 não. 2, 11. Romanos capítulo 2, verso 8 a 11. Amém? Ah, vocês estão vendo aqui, né? Ok. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei 8, Romanos 8, 2. Romanos 8, 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte, porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. Portanto, os que são na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Que palavra poderosa, irmãos. O nosso espírito é salvo quando confessamos a Jesus. E a nossa mente, ela precisa renovar ouvindo, lendo a palavra do Senhor, para que possamos renovar a nossa mente, nós vamos conseguir descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? E a palavra de Deus, ela é poderosa para salvar a nossa alma também. E é a alma que vai decidir se vai viver em abundância ou não. O nosso espírito, ele está pronto. Mas nós precisamos determinar, pensando a palavra, praticando a palavra, falando a palavra do Senhor. E aí nós vamos fazer prosperar o nosso caminho. Amém? E o nosso corpo, quando Jesus voltar, ele será glorificado. Mas até lá, até Jesus voltar, essa salvação do Espírito, temos que cuidar do nosso corpinho. Amém? Amém. Da mesma forma, se nós não entendemos corretamente, né, todas as áreas do nosso ser e não cuidarmos delas em equilíbrio, alguma área da nossa vida ficará comprometida. O ser humano é um ser espiritual, mas ao mesmo tempo ela possui alma e corpo. E se focarmos somente em uma parte, perdemos o equilíbrio, não é verdade? Por exemplo, o que acontece se uma cadeira, né? Se uma cadeira tem 4 pernas, se uma delas quebrar,
Você vai ficar desequilibrada, né? Quando senta, não é? Desequilibrado. Então, o que acontece quando a gente só cuida do corpo, do nosso corpo físico, mas esquecer do espírito, esquecer da alma? Mesmo que a pessoa tenha um corpo saudável, mesmo que ela tenha um corpo forte, se ela não tiver paz no interior, nem plenitude espiritual, ela pode sofrer com problemas emocionais, fica com ansiedade, com depressão. E por outro lado, o que acontece se alguém focar apenas no espírito, apenas na alma e não cuidar do corpo? Mesmo buscando o crescimento espiritual através da oração da palavra, se não cuidar da alimentação e da saúde física, o corpo vai enfraquecer, não é? Não importa o quão forte espiritualmente alguém queira ser, se o corpo ela não estiver saudável, essa força não poderá ser plenamente manifestada. Não podemos viver sem comer, né? E se ficarmos doentes também, nós perderemos forças para cumprir o plano de Deus. Por isso, ser espiritualmente saudável, manter paz na sua alma e cuidar do corpo físico, são elementos indispensáveis para cumprir o chamado de Deus. Amém? Precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, vivendo de uma forma equilibrada enquanto nós caminhamos seguindo o plano de Deus. Amém? Deus, Ele não nos criou apenas para existir. Deus tem um propósito na vida de cada um que está aqui. Amém? Deus tem um propósito especial na sua vida, irmãos. Mas para que possamos cumprir tudo isso, nós precisamos cuidar do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo. Amém? Em 1 Tessalonicenses 5:23 fala assim. 1 Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservadas e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso que é importante nós cuidarmos desses 3 elementos. Elementos que falam? Amém? Espírito, alma e corpo. Porque aqui não está falando só espírito. Cuide só do seu espírito. Cuide só do seu corpo, da sua alma. Não. Ele fala o vosso espírito, alma e corpo. Amém? Agora que nós somos filhos de Deus, nós temos que viver nós temos que viver de uma maneira que agrada a Deus. Amém. Se nós somos filhos de Deus, temos que representar bem Deus. Agora, irmãos, como é representar bem Deus? Uma delas é andar em sucesso. Amém? Andar em sucesso é andar bem arrumado, cheiroso, tomar banho todo dia, né? Se você é crente e não toma banho fedido, quem vai ficar perto de você? Ninguém vai querer ficar perto de você, irmãos? O Alexandre está lá, cheirando o sovaco dele. Por isso, irmãos, andar em sucesso é você ficar cheiroso, bonitão, bonitona, né? Arrumada, sendo a luz de Deus, sendo a diferença. Por onde você andar, as pessoas vão ver, nossa, que pessoa diferente, que pessoa que brilha, uma aura aqui, ó, tremenda. É porque você tem Deus, irmãos. Você tem a luz de Deus. Então nós precisamos representar o nosso Pai como filhos de Deus. Então não esqueça, irmãos. Não fale que a maçã me fala que você está fedida, não. Mas continue bem arrumado, cheiroso. Amém? Tomar banho todo dia, viu? No físico. E no espiritual também é muito importante, irmãos. Seja cheio da palavra de Deus. Amém? João 13:35.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então nós vamos ser conhecidos por um fruto que é amor. Nós temos que representar bem a Deus também em amor, amando ao próximo. Amém? Quando andamos representando bem a Deus, andando em verdade, andando em amor, as pessoas vão ver o que é que faz prosperar na sua vida. Porque não é engano, não é a personalidade em si, mas é a boa mão do Senhor que está na sua vida. Amém? As pessoas precisam ver a diferença quando nós temos Deus em nossas vidas. O mundo diz que é isso, o diabo diz que é aquilo, que você tem um monte de erro, mas não podemos aceitar isso. Amém? Quando o diabo vier dizendo um monte de coisa na sua vida, você precisa se posicionar como filho de Deus. Não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que eu tenho, o que eu posso em Cristo. Amém? Meu passado ficou para trás e tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Eu sou a propriedade exclusiva de Deus. Amém? Eu sou mais do que vencedor. Nós precisamos declarar isso todos os dias, irmãos. Amém? Todos os dias o diabo vem querer colocar pensamentos negativos na sua vida, mas você se posiciona como filho de Deus. Não, eu sou amada, eu sou escolhida, eu sou cheia da paz, cheia da alegria, sou abençoada, sou justa. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus e que a vida que eu tenho em Cristo é muito melhor. Aleluia! Amém, amém. Eu não estou ouvindo um aleluia aqui? Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, entenda isso. Quando você nasceu de novo, o que nasceu de novo é aonde? É aonde, quente? Isso aí! Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. A sua mente ela ainda precisa ser renovada, irmãos. Mas o seu espírito já é novo. Quem domina você não é a sua alma, não é os seus pensamentos, não é as suas emoções, mas é o seu espírito. Amém? Então, é por isso que, às vezes, vem esses pensamentos, ainda existem, né, lutas na mente, medo, tristeza, ansiedade, porque, como eu disse, a alma está em processo da salvação. O espírito foi salvo instantaneamente, mas a alma está sendo salva. E como eu disse, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou seja, existe uma transformação contínua acontecendo dentro de nós. Quanto mais nós meditamos na palavra de Deus, mais a nossa mente é renovada, mais a nossa alma é renovada e nós podemos sim dominar a nossa alma, as nossas emoções, os nossos sentimentos, porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Talvez a sua alma ela possa dizer, você não consegue, você não é capaz. Talvez o seu pensamento possa dizer, o seu passado era isso, aquilo. Lembra daquele passado? O erro que você cometeu? Mas Romanos 8:1 diz o que, irmãos? Agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? O diabo ele vai tentar lembrar você de tudo aquilo que você fez de errado no passado, mas você vai dizer, não, eu já sou uma nova criatura em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedora, eu sou escolhida por Deus, Deus me chamou por algo maior, eu tenho uma vida plena em Cristo Jesus, amém? Porque a obra de Jesus ela foi completa. Nós não somos mais dominados pelas coisas terrenas, mas nós podemos sim ser a luz onde nós passarmos. Não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, amém? Mesmo nós vivemos nesse mundo caído, Deus nos deu autoridade
para viver acima da derrota. Porque agora o Espírito Santo habita dentro de nós. O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ele é o nosso consolador, ele é o nosso paracletos. E Romanos 8 diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, ele agora habita dentro de você. Não é poderoso isso, irmãos? O mesmo poder que ressuscitou Jesus agora habita dentro das nossas vidas, irmãos. Por isso que nós não podemos não podemos largar essa oportunidade. Nós precisamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Desfrutar do poder de Deus. Porque o poder de Deus, quando nós desfrutamos do poder de Deus, nós podemos experimentar coisas sobrenaturais de Deus. Podemos ver milagres acontecendo na sua vida, curas manifestando na sua vida, amém? E você pode sim ter uma experiência sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Obrigada, Pai. Glória a Deus. Amém, amém. Então, em Gálatas 5 diz que a carne, ela luta contra o espírito, né? A carne eu falo que é o corpo. A carne, ela quer desistir, ela quer pecar, a carne, ela quer viver pelas emoções, mas o Espírito, ela nos conduz à vida. E é por isso que nós precisamos fortalecer o Espírito diariamente. E como nós podemos fortalecer o nosso Espírito? Na oração, na palavra, na comunhão com Deus. E quanto mais forte o nosso Espírito fica, menos a alma domina você. E Deus não quer restaurar apenas o seu espírito, mas Ele quer restaurar você por completo. Deus, Ele se importa com todas as áreas das nossas vidas. Amém? Amém. E Ele quer fortalecer o nosso corpo, Ele quer restaurar o nosso pensamento. E enquanto estamos nessa terra, o corpo, essa carne aqui, esse corpo aqui, física, é apenas uma casa temporária, né? Porque a Bíblia diz, o Paulo chama o corpo de tabernáculo. Mas existe uma promessa gloriosa que um dia receberemos um corpo glorificado. E esse corpo glorificado é um corpo que você não vai sentir dor, nem doença, nem morte. Amém? Então, enquanto esse dia não chega, nós precisamos viver representando Cristo nessa terra. Em Colossenses diz que devemos andar dignamente diante do Senhor como filhos de Deus, representando bem o nosso Pai. Como nós representamos bem o nosso Pai? Além de nós tomarmos banho, de nós estarmos cheirosos, nós precisamos andar em amor, nós precisamos andar em verdade, andar em santidade. E o mundo, ele precisa olhar para nós e enxergar a diferença que está nas nossas vidas. Não enxergando arrogância nas nossas vidas, não religiosidade, mas que eles possam ver a paz de Deus nas nossas vidas, que eles possam ver o amor de Deus nas nossas vidas, a alegria de Deus habitando dentro de nós. Amém? As pessoas, elas precisam perceber que existe algo diferente nas nossas vidas. E quando o mundo tentar te definir quem você é, quando o diabo tenta jogar a culpa em você, você declara a palavra de Deus. Não, eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei a minha identidade. A minha identidade está em Cristo Jesus. Eu tenho a armadura poderosa que é a palavra de Deus. E eu posso vencer de tudo aquilo que vem contra a minha vida. Amém? Então, irmãos, não pare de declarar a palavra de Deus. Não pare de praticar a palavra de Deus. Você ouvir a palavra de Deus hoje, não, você vai embora e esquece tudo, não. Você recebeu da palavra de Deus, você vai embora e pratique essa palavra de Deus. Quanto mais praticamos a palavra, nós podemos ver coisas
extraordinárias. Deus te dará revelações. Deus, Ele guiará os seus passos. Amém? Então, se encham no Espírito. É muito importante nós sempre orarmos em línguas, se encher no Espírito. Amém? Para que possamos tomar decisões corretas. Para que possamos ter direções certas. Porque Deus é aquele que nos direciona. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou terminar com o meu testemunho rapidinho aqui. E aí eu vou terminar a pregação. A Rafa vai tocar, né? Vou contar o meu testemunho. Eu faço... Ai, esqueci. Como que fala Emoaro em português? Ressonância magnética. Eu faço ressonância magnética 2 vezes por ano. E não sei se vocês já fizeram. Vocês já fizeram ressonância magnética? Já? Não é? Já contei algumas vezes para os irmãos, né? Mas desde que eu fui diagnosticada que tinha um tumor no cérebro, eu faço esse exame, né? De ressonância magnética. Sigo fazendo acompanhamento regularmente. E no começo eu realmente não gostava desse exame. Não sei se vocês já fizeram no Japão. A cabeça ela fica presa. Eles colocam um capacete, né? E você entra num túnel bem estreito. Tudo estreito. É um túnel estreito. Tubo. Tubo que fala? Tubo, um estreito. Já viram? Já viram, né? Aí, você fica lá 30 minutos, mas com barulho lá, parecendo que tá fazendo uma obra lá, uma construção, não é? Tac, 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 tac. Fica ouvindo 30 minutos lá, direto, ouvindo. Mas, essa semana eu fiz esse exame. De tanto que eu fiz esse exame, eu consegui dormir. Acostumei, porque eu fiz tantas vezes, né? E 4 anos atrás eu comecei a perceber que tinham pasmos no meu rosto, espasmo no meu rosto, com paralisia facial aqui na parte esquerda, né? Passei por vários médicos, clínicas, e eles não sabiam o que era, né? Não sabia o que eu tinha. E até que no ano seguinte, eu não vou olhar para minha mãe porque ela está chorando. E se eu olhar, eu vou chorar. E no ano seguinte, eu fui em um hospital maior que é lá no IDAI, né? Eu fui no IDAI. Aí descobri que tinha um tumor no cérebro. Mas ela não era maligno. Não, mas estava localizado muito próximo ao nervo facial. Se estiver errado, me fala. Aí os médicos explicaram que se ele crescesse, né, poderia causar uma paralisia né, paralisia facial total, e também eu perderia a audição. Eu não poderia escutar mais. E também eles também me disseram que o tumor estava bem em uma região onde não poderia ser removido com cirurgia, né? Então, quando eu vi tudo aquilo, nossa, eu fiquei abalada, triste. Naturalmente, né? Pensei, nossa, por que eu tenho que passar por tudo isso? Eu passei tantas coisas, eu faço tantas coisas, Senhor, para você. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Não era para chorar, né? Mas, graças a Deus, eu não estava sozinha. A cirurgia não era possível. Fui submetida a fazer radioterapia, radiocirurgia, e esse tratamento foi um sucesso. Amém? Glória a Deus. Porém, essa paralisia facial que eu já tinha, né? Ela ficou
ela permaneceu. Por isso, desde 2024 é 2 anos atrás, né? Não, 2024, 2025, eu realizei uma cirurgia de reconstrução facial. Que você pega um músculo daqui, músculo e transfere aqui. Isso, eu fiz isso. Eu cortei aqui. E ano passado eu cortei aqui também a perna para fazer esse transplante, que fala? Transposição, isso. E eu posso dizer que não foi fácil, doeu muito, né? Foi um período desafiador mesmo. Muitas vezes, né, eu me olhava assim no espelho e me sentia muito abatida, né? Houve dias que eu nem queria conversar com pessoas, eu nem queria encontrar com pessoas. Já estava assim, bem deprê, como se diz, né? Não queria sair para nada, mas foi justamente nesse período que o Espírito Santo, ele falou muito forte comigo. Ele me lembrou das verdades que eu aprendi, né? E que eu conhecia, mas precisava fazer novamente, precisava lembrar novamente para que eu possa se posicionar como filha de Deus. Eu precisava trazer novamente para o centro da minha vida, né? E o Espírito Santo, ele me lembrava que a minha identidade, ela não estava na doença, a minha identidade não estava nas circunstâncias, a minha identidade não estava naquilo que eu via no espelho, porque a minha identidade está em Cristo. Eu sou amada por Deus, eu sou filha de Deus, eu sou uma nova criatura, eu pertenço a Ele. E a dor era real. A dor era real, os desafios eram reais, mas a palavra de Deus também é real. E todas as vezes o Espírito Santo de Deus, ele me lembrava quem eu sou em Cristo Jesus. E uma das passagens que mais fortaleceu o meu coração está escrito em 1 João 4, do verso 4. 1 João 4, obrigada, Xinde. Aqui fala assim: filhinhos, sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Amém? Então hoje eu ainda estou no processo da recuperação, mas glória a Deus que não estou mais vivendo debaixo do medo, não estou mais vivendo debaixo do desespero, porque nesses últimos anos eu experimentei a fidelidade de Deus de maneira muito real. Ele nunca me abandonou, Ele sempre me guiou, me guardou, Ele sempre esteve comigo. Em cada consulta, em cada exame, em cada tratamento, em cada desafio, Deus estava comigo. Por isso eu sou tão grata ao Senhor, tão grata a Deus. Sou grata por cada pessoa que esteve em oração, né? Orou para a minha vida, por cada pessoa que me encorajou, por cada demonstração de amor das vidas. Eu agradeço muito. Vocês fizeram, vocês também estavam juntos nessa caminhada e ainda estamos avançando, estamos crescendo. Ainda existe um caminho pela frente, mas eu sigo em frente. Eu continuo avançando porque eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Meu passado já ficou para trás e tudo se fez novo. Amém? Porque aquele que começou a boa obra em mim, ela é poderosa para completá-la. Amém? Então, se hoje você está aqui enfrentando uma luta, se você está enfrentando algum desafio, alguma situação que parece ser impossível, parece que
não tenha resultado, eu quero te lembrar uma coisa, que não olhe apenas as circunstâncias, não olhe apenas a dificuldade, mas olhe a palavra de Deus, olhe para Deus, olhe para quem Deus diz que você é, irmãos. A palavra de Deus, ela continua sendo a verdade, ela é viva e ela é eficaz, amém? E para Deus não é impossível. Pode ser que para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível, irmãos. Então creia, confie em Deus e busca intensamente a Deus, amém? E creia que a vitória já é sua. Pegue, irmãos, a vitória e corra e avance mais e mais no caminho de Deus, que você verá coisas extraordinárias na sua vida, amém? Então Deus, Ele está vivo, irmãos. Você crê nisso? Deus, Ele está vivo, Ele continua operando nas nossas vidas, transformando as vidas hoje. Então, receba dessa palavra hoje, sejam edificados e saiam daqui mais e mais afogueados por Deus, amém? Glória a Deus. Vamos fechar os nossos olhos e orar a Deus? Pai, muito obrigada, Deus. Obrigada, Deus, pela Tua presença. Obrigada pela Tua palavra, Deus, que ela é verdade, ela é eficaz. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos guia em cada momento. E nós podemos, Senhor, reconhecer que Tu és o nosso Deus, o nosso Pai querido, Todo-Poderoso. E nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, porque o Senhor nos amou de tal maneira que enviou Jesus para que possamos ser livres, Pai. Nós somos livres, Senhor, para adorar a Ti, livres para louvar a Ti, Senhor. E dentro de nós veio habitar o Espírito Santo de Deus, que é o nosso Consolador, o nosso ajudador, aquele que sempre nos ensina, aquele que sempre nos ajuda, Pai. Que nós possamos sempre, Deus, estar cheio no Espírito, Deus, que nós possamos ser guiados, não pelas emoções, não pelos nossos sentimentos, nossas emoções, mas que possamos ser guiados pelo Espírito de Deus, que nós possamos desfrutar de tudo aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós, e possamos ver, Deus, curas manifestando, milagres acontecendo, dons de cura, dons de profecia. Deus, venha, Pai, em nome de Jesus. Nós chamamos muitas vidas, Pai, aqueles que não têm esperança para viver, aqueles que não sabem, Deus, a identidade, não sabem o propósito da existência. Tragam eles, Senhor, e que possamos, Deus, ser a luz na vida deles, Pai. Que nós possamos, Deus, resplandecer, Pai, a Tua luz diante deles, que possamos ser mais e mais ousados a pregar o Teu Evangelho, que nós possamos sempre, Deus, estar unidos em corpo de Cristo, unidos, andando em amor, andando em verdade, Pai. Cremos que essa igreja vai crescer, Pai. Cremos que essa igreja vai ser reconhecida como uma igreja de amor, uma igreja que ama a Tua palavra, uma igreja que cresce, Deus, que cresce espiritualmente, Pai, em nome de Jesus. Obrigada pela vida de cada um aqui, Senhor. Talvez alguns vieram aqui, Pai, passando por alguns desafios, alguma dificuldade, passando por provações, mas nós sabemos, nós entendemos hoje que nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus, e nós somos mais que vencedores, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Nós estamos firmes, Deus, numa rocha, Pai. A nossa casa está construída numa rocha firme, e nada pode nos abalar. Pode vir tempestade que for, pode vir qualquer taifun que for, mas nós não seremos abalados, não seremos atingidos, porque nós estamos firmes, Deus, posicionados como filhos de Deus, e avançando e crescendo mais e mais em Ti, Deus. Em nome de Jesus, obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.
Passo a palavra para... Há uma palavra para a irmã Márcia. Glória a Deus por isso. Eu louvo a Deus pela vida pela minha família. Eu louvo a Deus por essa palavra que é viva e eficaz. Essa palavra que é transformadora, que nos alcançou. Alcançou a você também, tá, amados? Alcançou a cada um de nós. É o mover do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence. Amém? E eu quero... Nossa, eu fico vendo, Massami, ela se converteu quando tinha 4 anos. 4 aninhos ela tinha, e hoje essa moça maravilhosa, que sofreu muitas vezes ali, teve seus desafios, mas hoje é uma vencedora. Amém? Eu louvo a Deus por isso. Amados, eu quero só falar um pouquinho do que o nosso ministério, aonde você está hoje aqui, é o Ministério Verbo da Vida. O tema do nosso ministério é o seguinte: se você não sabe, eu vou te falar, eu vou contar para você. O tema é o seguinte: nós não usamos pessoas para construir o ministério, mas usamos o ministério para construir pessoas. Nós nos importamos em que as vidas sejam construídas, que as vidas vivam a plenitude, usufrua das bênçãos de Deus para nossas vidas. Por isso nós nos importamos. Isso daí é a palavra do Gusto Emery, que é o apóstolo Guto, desse ministério que cresce. Cada ano cresce mais. A cada ano que se passa, existem são quase 200 escolas. Perdi a conta de escola. O que significa essa escola? Ensina a palavra de Deus. Os ministros vêm do jeito que você está aqui hoje. Só que nós estamos ali para ensinar. Nós nos importamos para que você seja construído, que você tenha base sólida, para que você se aprofunde em conhecimento de quem é Deus, se enraize. Quando vem alguma dificuldade na sua vida, você tem a palavra de Deus, porque se não tivesse a palavra de Deus, amado, minha filha poderia estar aí pensando somente em suicídio, pensando mal. Mas eu glorifico a Deus, porque esse ministério nos deu base para uma mocinha. Ela é muito jovenzinha, no auge da sua juventude, amados. Eu glorifico a Deus por estruturas que se formaram. Porque por isso nós incentivamos você. Se aprofunde. Conheça quem Deus é. Conheça a palavra dele. Porque a sua vida pode ser construída pelo mundo. Não tem mais jeito. Já faz um diagnóstico, dá ali um conhecimento ali de psiquiatras, psicólogos, mas nós somos estruturados na palavra de Deus. Nós sabemos que em Deus pode todas as coisas. Deus pode, mais poderoso é aquilo que nós somos em Deus do que as coisas que há no mundo. Entenda isso, amados. Nós não podemos ir de acordo com o diagnóstico médico. Se você entende isso, você é construído. Pode vir o que for, mas você tem ali raízes, estruturas. É o que aconteceu com a minha filha. Amém, amados? Então você está no melhor lugar. Você está aqui para ser construído. Para ser construído. Se você se deixa ser construído. Olha, nós estamos ali, olha aqui, nós temos ali a salinha das crianças. Seus filhos não estão aqui não, porque a mesma palavra que é pregada aqui, Massami foi ali do adolescente, criancinha, do adolescente, hoje ela é uma moça, mas nós aprendemos ali, desde 0 sai essa palavra. Sim ou não? Nós temos ali um material ali para os nossos filhos, para eles serem construídos. Seu filho está no melhor lugar. Nós nos importamos. O ministério se importa em construir vidas. Então eu quero louvar a Deus por isso. Amém?
por cada pessoa. Nosso ministério são mais de 500 igrejas, são 600 igrejas espalhadas pelo Brasil e pelo mundo. E nós somos uma dessas bases, amém? Nós somos uma base missionária, amados. Aqui vocês são missionários. E cada vez mais Deus vai trazendo pessoas comuns para serem construídas, para serem ali preparadas. Porque tempo de preparação não é tempo perdido. Você se prepara para quê? Para você pregar o evangelho, para você ajudar, para você receber resposta de oração. Mas Sami tem uns testemunhos, eu tenho um testemunho, cada um de nós temos testemunho. Nós temos um testemunho, amados, porque somos firmados em Deus. Vem tempestade, vem, mas nós somos construídos em bases fortes. Amém? E eu glorifico a Deus. Eu convido você para estar ali nos discipulados. Eu convido você para aprender da palavra. Eu convido você a estar ali se matriculando na escola, para você correr a carreira. Porque cada um tem uma carreira, amados. Cada um de nós tem um chamado diferente. Uns são chamados nos 5 dons ministeriais. Tem 9 dons. Tem 9 dons aqui que nós sabemos através da Bíblia. Então cada um de nós devemos correr a carreira. Porque se você corre a tua carreira, amado, nós somos o povo mais feliz dessa terra. Nós vivemos a alegria do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus por isso. Amém? Quero chamar o pastor aqui. Vem aqui, pastor. O Alexandre. Não, eu já falei demais, o pastor não quer falar, senão ele não vai deixar o povo ir embora, né, Alexandre? Graça e paz a todos. Vamos estar passando agora pelos dízimo e oferta. Eu queria que os irmãos pudessem abrir a Bíblia em 2 Coríntios 9:7. Cada um contribui conforme propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? Nesse momento, vamos passar aqui agora pelo dízimo e oferta, que cada um possa estar entregando de coração, não por tristeza ou necessidade. Reconhecemos que o Senhor sempre nos está abençoando nós cada dia e sempre nos está dando saúde para a gente estar trabalhando, e que no momento que estiver ofertando, oferta de coração. Amém. Não pelo o valor que vai estar sendo depositado aqui no altar, mas que o Senhor vocês possam estar contribuindo de coração e com felicidade. E que no momento do louvor, cada um possa estar ofertando com alegria.
Vamos estar orando pela... Amém. Vamos estar orando pelas ofertas e os dízimos. Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor é generoso, que sempre nos cuida de cada detalhe da nossa vida, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, Pai, a cada pessoa, Pai, que depositou sua oferta, Pai, os seus dízimos aqui na casa do Senhor. Que não venha faltar nada na vida de cada um, irmão, que fez a oferta aqui, Pai. Que esse dinheiro, Pai, possa ser usado, Senhor, para os missionários, Senhor, que estão no campo, Senhor. Que o Senhor possa estar mantendo essa casa aqui, Pai. Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que palavra poderosa, né, irmãos? Eu recebi muito. A gente ouve tantas vezes, mas você sabe que é segurança para nossas vidas, né? Nunca a gente vai saber, eu sei. Mas sempre Deus vai falar, até que realmente... Porque a fé vem pelo ouvir. E tanto nós ouvimos, ela vai crescendo na nossa fé. Amém? Minha filha é um milagre. Outra hora eu vou contar, nós somos um milagre. Amém? Esse dia estava indo para levar o pastor, o evangelista Davi Feijoli, né? Aí eu parei num ponto, uma venda de verduras, né? E está começando agora a época de milho, está muito gostoso, irmãos. Milhos, daqui a pouco vai vir momô, né? Uva. Aí quando eu estava conversando com aquela que estava vendendo, né? Eu dei um sorriso para ela, você vê que no começo ela estava meio assustada, quem que são essas pessoas, mas depois que você dá um sorriso, e ela ficou tão feliz, né, por você dar atenção para aquela pessoa. E ela deu até um milho de graça para mim, falou, come, não sabia que podia comer milho cru. Mas é muito gostoso, milho cru. Mas o que ela falou uma verdade muito interessante, né? Como tem um pouquinho de tempo. Ela falou assim, daqui 5 anos, né? Talvez nós não veremos mais verduras naturais, assim, tiradas da terra. Porque muitas das pessoas estão deixando de plantar. E quem que está plantando hoje, a maioria das pessoas, são estrangeiros, sabia? São brasileiros, e que nessa tenda era uma chinesa. Ela falou, são 5 anos, porque a maioria que está plantando ainda tem 75 anos, 80 anos. Daqui 5 anos, as pessoas já não vão poder plantar. O jovem de hoje, eles não querem mais plantar. Você não vai ver jovens querendo, né? Tá indo lá, cultivando arroz, nem arroz. Você vê que muitos tambores aí hoje já não tem mais. Quando eu primeiro 32 anos atrás, quando era tudo tambor aqui, ó. Até esse Ion Mouro é tudo tambor. Hoje, se você vai procurar tambor, são alguns tambor que se salva. Mas daqui 5 anos, talvez não tenha mais tambor, vai ter casas. O que eu estou falando é algo também espiritual. Né? Como foi falado, jovens que realmente estão aqui ouvindo a palavra de Deus, são pessoas que estão construindo, né, ainda as bases sólidas. Porque muitas das crianças hoje estão crescendo vazias. Vocês vão ver uma geração muito vazias. E nós somos esse sal e luz para trazer para essas gerações, né, palavra de vida. Você vê que tantas coisas vão começar a acontecer que nós não víamos, não ouvíamos, mas são gerações vazias que essa nação viveu e nós vamos ter consequências, né, de muitas situações que nós vamos começar a ficar meio assustados. Mas graças a Deus, por jovens que ainda estão aqui ouvindo a palavra de Deus. A vida de Masami também, se vocês sabem como que é pessoas que estudam aqui no Japão, ela se torna meio estranha, sim?
nós, como brasileiros, latinos, somos muito, né, diferentes. Somos alegres, somos de abraçar, somos de, né, falar alto. E Massami era tímida, né, muito fechada. E quando falava para vir para a igreja, ela não queria vir. Mas uma coisa eu falei para ela: enquanto você viver debaixo do teto, eu sou pai e você tem que obedecer. Graças a Deus, né? A princípio não vinha forçado, mas um dia, por causa da palavra de Deus, os olhos dela foram abertos, por causa de uma matéria que falava dos finais de tempo. Os olhares dela foi aberto e a partir de então houve uma velocidade no crescimento, no conhecimento da palavra de Deus. Até então ela não tinha muito interesse, né, de estar aqui. Tocava às vezes, não sei quem, não sei se é a irmã. Chegou, era a época que ela colocava o cabelo aqui na frente, tocava piano, que não queria que ninguém visse. Alexandre, né? Ela escondia atrás do cabelo, sim. E graças a Deus, né? Você vê que é um processo. Mas tem que perseverar. O pai tem que ser firme. Até enquanto estiver na casa, né? Eu estou falando para os pais. Enquanto vocês estiverem na casa, vocês têm que ser pai, né? Porque a palavra é bem certa. Ensina teus caminhos, né? Na verdade de Deus, que lá na frente eles não vão desviar, não vão te dar trabalho. Glória a Deus, eu louvo a Deus, né? Que eu não tenho preocupação em relação à minha filha, sim, né? Mas glória a Deus. E assim eu creio que também todos aqueles que realmente... A primeira coisa que o pai pode fazer é trazer seus filhos para ouvir, para ser ensinado. Porque eu já tenho experiências, irmãos, de pessoas que eram afogueados, mas tinham pensamentos errados, né? Os pais falavam assim: não, as crianças que se escolhem. Eu falei: não, enquanto você é pai, enquanto eles não têm ainda discernimento, maturidade, você tem que decidir pelos caminhos dos seus filhos. Eu falei: não, as crianças escolhem. Hoje, todas as crianças desviadas, afastadas de Deus e não querem nem saber de Deus. Isso Deus vai cobrar dos pais. Porque quando tinha autoridade, não exerceu a autoridade. Vocês entendem? Porque a vida é clara, a Bíblia é certa. É céu ou inferno. Quem de nós, um pai, quer ver seus filhos ir para o inferno? Ninguém quer algo assim, sim ou não? E cada um escolhe, deixar o filho escolher para ir para o inferno, irmãos. Faltou realmente um discernimento, faltou maturidade. Eu falava: você tem que fazer com que as crianças venham ouvir a palavra. Porque a fé não vem na escolha. A fé vem pelo ouvir. Está na disposição da palavra de Deus. Né, Vinícius? Glória a Deus que você está aqui, Vinícius. Porque um jovem de estar realmente, né, vindo à casa do Senhor. Né, Shindy? Shindy é... caiu de paraquedas aqui e está aqui. Glória a Deus. Difícil um jovem assim. Glória a Deus, né? Seja abençoado na prática da palavra. Jovens chama jovens. Amém? Né, Vinícius? Se levanta. Jovem atrai jovem. Aleluia. Vamos agradecer ao Pai. Pai, nós agradecemos pelo dia de hoje, por tudo aquilo que nós recebemos, dos testemunhos de vitória, quanto realmente nós fomos edificados, quanto nós aqui sentimos, Pai, honrado, Deus, por tudo que o Senhor fez e está fazendo em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro pelas vidas que vieram de longe, as vidas que vieram de outros, que de Suro, Senhor. Eu agradeço, Deus, porque o Senhor é aquele que cobre essas vidas, protege essas vidas, livra de todo o mal, Pai. Sabemos que eles não têm barreira à distância, mas eu tenho um coração de buscar e te ouvir a Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, que essa palavra venha realmente trazer em transformação, em crescimento, Senhor, e que todos nós possamos estar aqui, Deus, agradecido, Pai, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Que vocês realmente podem falar para os outros, né? E dizer: irmão,
Você é corpo, alma, espírito. Então, espírito, alma e corpo. Fala espírito, alma e corpo. Tem equilíbrio em tudo.